Tem povo que não tem carnaval, tem povo que não tem ritual. Começa agora o programa mais esperado pela comunidade brasileira e angolana. Brasil-Angola, parceria que faz. Dois países irmãos, que agora pela rádio Eclésia 97.5 FM lhes trará muita alegria e informações. Acredite, prêmios para você. A partir das 17 horas, aqui na emissora católica de Angola, 97.5 FM. Eles povo de Angola e Brasil. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Eclésia 97.5 FM. Está no ar mais uma edição do Brasil-Angola, parceria que faz. Um espaço de diálogo, conhecimento e troca de experiências entre duas nações irmãs que continuam construindo pontes sólidas no comércio, na cultura, na educação e no desenvolvimento. Eu sou o professor Cláudio Holanda e juntos seguiremos nesta jornada de partilha e reflexão. Ao meu lado, como sempre, está o meu parceiro de microfone, o consultor empresarial Hugo Bush, diretor de Relações Institucionais da EBRAM, Associação de Empresários e Executivos Brasileiros em Angola, e presidente do Conselho Fiscal da Câmara de Comércio Angola Brasil, um profissional que conhece como poucos os caminhos da integração econômica entre os nossos dois países. E hoje, queridos ouvintes, temos a honra de receber um convidado de enorme destaque no meio acadêmico e científico. Se trata do professor Aurélio Lamari Soares Murta. O professor Aurélio possui pós-doutorado em planejamento energético e ambiental pela COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado e mestrado em engenharia de transportes, graduação em engenharia civil, além de formações mais recentes em inteligência artificial aplicada aos negócios. Atualmente, cursa seu segundo pós-doutorado e seu segundo mestrado em um novo MBA em transformações de negócios com inteligência artificial generativa. É professor titular da Universidade Federal Fluminense, coordenador do MBA em Logística Empresarial e Gestão da Cadeia de Suprimentos da Universidade Federal Fluminense e pesquisador do Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais, a IVIG, COP e Universidade Federal do Rio de Janeiro. Membro imortal da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. O professor Aurélio é também, acredite, autor de 18 livros. E o nosso tema não poderia ser mais atual nem mais estratégico, como a logística bem feita. Uma infraestrutura eficiente podem transformar empresas, cidades e até mesmo um país. Vamos também aprofundar como a inteligência artificial entra nesse cenário para organizar sistemas de transporte, reduzir custo, prever demandas e aumentar a eficiência e melhorar resultados em diversas áreas. Prepare-se para um programa de muito conteúdo, reflexão e conhecimento prático, porque logística, infraestrutura e inteligência artificial estão no centro das grandes transformações do nosso tempo.
numa parceria da Rádio Eclésia 97.5 FM com ABCH, Associação Beneficente Cláudio Holanda, direção técnica de Licínio Soares, coordenadora de produção Márcia Holanda, assessoria técnica e edição do DJ Walter Mix. Convidamos a todos a estarem conosco e participarem da nossa programação. A maior e melhor escola técnica de marketing e comunicação de Angola. Cefet. Novas turmas. Inscrevam-se já. 924-24-3939. Prezados ouvintes, depois de ir ao ar nas ondas da Rádio Eclésias, emissora católica de Angola, todos os episódios do Brasil Angola, parceria que faz, ficam disponíveis no YouTube, para que você assista quando e onde quiser. Acesse, inscreva-se no nosso canal, Programa Brasil Angola, parceria que faz, e aproveite todas as entrevistas e debates, conteúdos especiais para o fortalecimento das relações entre Brasil e Angola. E é com grande alegria que recebemos nosso convidado especial diretamente do Brasil, professor Aurélio Lamari Soares Murta, pós-doutor em Planejamento Energético e Ambiental pela COP e Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor e mestre em Engenharia de Transportes, com formações recentes em Inteligência Artificial aplicada aos negócios. Eu dou meu boa tarde ao meu amigo Hugo e saúdo o nosso convidado e depois só conversa com ele. Boa tarde, professor, boa tarde, nosso convidado, boa tarde, nossos ouvintes. Sejam bem-vindos para mais um programa e hoje promete, novamente, né? É verdade. Professor Aurélio, é uma honra tê-lo aqui conosco. Boa tarde. Aí é bom dia ainda, né? Boa tarde, professor Cláudio. Vocês me ouvem bem, não é? Muito bem. Perfeito. Aqui ainda é boa tarde, são 13 horas. Já são boa tarde, então estamos juntos. Professor, aqui. Para começarmos esta conversa, gostaríamos de situar os nossos ouvintes no contexto global. Países em desenvolvimento estão realmente preparados para abraçar a inteligência artificial ou isso ainda é um sonho distante? Bom, mais uma vez, boa tarde, professor Cláudio, boa tarde, Hugo, e um abraço aí a todos os ouvintes da Rádio Eclésia. Olha, essa é uma pergunta que nos coloca diante de uma realidade dual. Professor, por um lado, eu vejo muitos países em desenvolvimento, incluindo Angola, por exemplo, ainda nos primeiros passos dessa jornada. Porque a preparação, ela existe mais como uma visão estratégica do que como uma realidade consolidada. Mas isso não significa que seja um sonho distante. O que eu tenho observado é que existe uma tomada de consciência importante, tanto no Brasil quanto Angola, citando os dois exemplos aqui dos nossos países irmãos, vamos dizer assim. O Brasil tem feito algumas iniciativas muito importantes na área de inteligência artificial. Angola, pelo que eu tenho lido também, por exemplo, com a iniciativa do Digital Angola 2024, o Livro Branco das Tecnologias da Informação. Então, é um desafio que está em 3 frentes principais. Eu diria que a infraestrutura digital ainda limitada em ambos os países, só para citar o exemplo, a escassez crítica de profissionais qualificados e talvez o mais complexo, a necessidade de mudar mentalidades, porque assim, não adianta ter a tecnologia se as organizações e as pessoas não estão preparadas culturalmente para absorvê-las. É verdade. Mas eu vejo com muito otimismo, professor Cláudio e colega Hugo, porque quando há vontade política clara e, por exemplo, as estratégias são bem desenhadas, países emergentes podem dar saltos tecnológicos impressionantes.
A preparação está em construção e o momento, eu diria que é agora. Professor, eu vejo como muito importante saber, né, com a sua vasta experiência, porque fica aqui, eu e o Hugo, antes de começar o programa, nós estávamos falando, o que explica, né, a resistência do setor privado em investir em IA e transformação digital. A gente se pergunta, porque muitas empresas ainda tratam isso como luxo e não como necessidade. Certo, professor Cláudio. Essa resistência, infelizmente, ela tem raízes assim muito práticas. Eu, inclusive, recentemente conversei com alguns especialistas e colegas universitários que atuam tanto no Brasil quanto em Angola, e a frase que eu ouvi foi assim contundente: o investimento em inteligência artificial no setor privado, por exemplo, ele é muito difícil, ele ainda é incipiente. E ele provoca uma diferença interessante, porque tem algumas empresas que estão muito à frente na questão da inteligência artificial, mas a maioria muito atrás, ou com soluções pontuais. Bom, o que explica isso na minha avaliação? Primeiro, muitas empresas ainda enxergam a transformação digital como um luxo, como uma tendência futurista e não como uma necessidade imediata de sobrevivência. Há uma visão de curto prazo ainda dominante, onde os resultados eles precisam aparecer rapidamente. Em segundo lugar, faltam políticas públicas robustas e linhas de financiamento adequadas. E terceiro, e talvez o mais crítico, há uma escassez de profissionais especializados. Sem gente qualificada localmente, professor Cláudio, as empresas têm dificuldade de implementar e manter, principalmente, essas soluções tecnológicas avançadas. Mas essa realidade, eu diria que ela está mudando. Os líderes empresariais já começam a perceber que a inteligência artificial traz ganhos substanciais em produtividade, em segurança, em redução de custos e especialmente em setores como bancos, telecomunicações, saúde, educação. Então, eu diria que não se trata apenas de comprar tecnologia, mas de criar um ecossistema local de inovação. Perfeito. Hugo, é com você. Professor Aurélio, quando falamos de logística em países emergentes, quais são os principais gargalos que travam o desenvolvimento econômico? Bom, boa tarde, Hugo. De fato, existem alguns gargalos e, na maioria das vezes, são estruturais e multidimensionais. Então, você não tem um problema único. O primeiro e mais evidente é a infraestrutura física deficiente, o que é uma coisa muito assim observada nos países emergentes. De fato, a infraestrutura ela é deficiente. São estradas em más condições, ferrovias degradadas ou incompletas, portos com baixa eficiência operacional. Isso acaba encarecendo muito o custo de transporte e ainda provoca o isolamento de algumas regiões. Por exemplo, se eu for citar tanto o Brasil quanto a Angola, tem esses problemas. O Brasil, com essa dimensão extraordinária que tem, Angola também um país grande. Angola, por exemplo, após décadas de falta de investimento, grande parte da infraestrutura ficou comprometida, muito semelhante ao que aconteceu no Brasil. Mesmo hoje, para escoar produtos dentro do território, pode ser extremamente custoso e muito demorado, o que impacta desde o preço dos alimentos até a competitividade industrial. O segundo gargalo que eu diria, além da falta de infraestrutura, é a falta de integração entre os modais de transporte. As rodovias não conversam com as ferrovias, os portos operam de forma isolada, então não há um sistema logístico integrado, o que gera ineficiências enormes. Eu diria que o terceiro ponto é a carência de mão de obra especializada, também em logística, assim como em inteligência artificial, na logística também acontece, e principalmente na logística moderna e gestão da cadeia de suprimento. Esses obstáculos, Hugo, eles não são intransponíveis, não é? Mas exigem investimento massivo, visão de longo prazo e principalmente vontade política para transformar a logística em uma prioridade estratégica nacional, eu diria. Pegando um gancho na sua resposta,
políticas públicas de transformação digital costumam ficar só no papel ou realmente sair do discurso? O que funciona na prática? Essa é uma pergunta de milhões. Totalmente. Não, a gente não trabalha mais com 1000, né? Essas coisas de casa decimais pra gente, já estamos em quê? Na 10ª moeda, né? No Brasil, né? Cortando 333, pô, então vamos trabalhar com 1 milhão, pô. Isso mesmo. Então é uma pergunta que vale milhões, literalmente. Eu diria que a verdade é que muitas políticas públicas ficam mesmo só no papel, virando aí documentos bonitos que acumulam poeira na prateleira, né? Mas o que funciona na prática é quando há 3 elementos combinados. O primeiro, eu diria que é um compromisso político real com alocação de recursos financeiros e humanos. O segundo seriam parcerias estratégicas com o setor privado e instituições internacionais que podem trazer know-how e investimentos. E o terceiro são metas mensuráveis com accountability, ou seja, alguém tem que prestar conta dos resultados. Investimento sem metas e sem métricas é um investimento a fundo perdido, ou seja, você colocou dinheiro e não tem a menor ideia de qual vai ser o resultado. Agora, Angola, Brasil apresentam alguns sinais interessantes, pensando-se em países em desenvolvimento. Por exemplo, os países utilizam a inteligência artificial, por exemplo, para transcrição de diversos textos em sessões de forma automatizada, o que agiliza a produção de atas, né? A gente tem visto na academia, de uma forma geral, alguns cursos surgirem na área de inteligência artificial. É claro que os desafios eles são enormes, mas quando eu vejo o investimento como o primeiro data center neutro, com certificação internacional, recentemente inaugurado aí em Luanda, eu percebo que algumas coisas vão saindo do papel. O segredo está na persistência e na capacidade de transformar a estratégia em ação completa. Aqui no Rio de Janeiro, especificamente, no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, o Rio pretende se transformar na capital brasileira da inteligência artificial. E, de fato, a gente está vendo alguns investimentos saírem do papel, que me deixa particularmente feliz e esperançoso. Professor, nós vamos uma pequena pausa e daqui a pouco a gente volta. Prezado ouvinte, a sua participação é de suma importância para o pequeno e médio empresário. E a você que quer ser um empreendedor, não deixe de participar. Ligue e participe. Nosso número direto para que você fale conosco: 930-775756. Ou mande mensagem pelo WhatsApp. Não deixe de participar. Brasil Angola, parceria que faz 924-3939 ou 945-590034. Brasil Angola, parceria que faz, o seu parceiro de todos os dias. Brasil Angola, parceria que faz orientação de negócios para você. Queridos ouvintes, eu não poderia deixar, né, de falar dessa data tão importante para quem criou, como eu, a Malta da Paz e da Alegria. Hoje é dia 20 de novembro, comemora-se o Dia dos Direitos da Criança. Eu gostaria que, de Cabinda com Nene, todos nós, pais, avós, padrinhos, percebam a importância de educar e de garantir os direitos da criança. Vamos nós. Agora, para o nosso momento musical, homenageando os 50 anos de independência de Angola, no palco do Brasil Angola, parceria que faz as gingas do Maculusso com a música Cabetula. Brasil Angola, parceria que faz agora música para você.
Acabamos de ouvir as Gingas do Maculusso com a música Cabetula. Voltamos então ao nosso querido entrevistado, o professor Aurélio. Professor Aurélio, para nós é muito importante falar, né? Eu, conforme ele posicionei, o Hugo é uma pessoa que é consultor no planejamento estratégico, né? Agora o amigo pode nos ajudar com estratégia, casos reais e oportunidade. E eu pergunto, como um país pode se posicionar estrategicamente como hub logística regional? E quais são os elementos essenciais? Que hoje o que mais se fala é sobre hub, agora logística, poucos têm esse conhecimento. É verdade, Cláudio. Para se transformar, para se tornar, né, um hub logístico regional, você, em geral, precisa combinar 3 pilares estratégicos. Primeiro, uma posição geográfica favorável. Também uma infraestrutura de classe mundial. E também uma capacidade operacional eficiente. Se nós observarmos tanto o Brasil quanto a Angola, eles podem ter esses 3 elementos. Por exemplo, Angola tem um exemplo emblemático nisso, o corredor do Lobito, que é essa linha férrea que liga, por exemplo, o Porto Atlântico de Lobito às fronteiras com República Democrática do Congo e Zâmbia, né, atravessando o interior do país. Ele, de certa forma, pelas minhas leituras, foi revitalizado e operado internacionalmente, transformando-se numa rota estratégica para a exportação de minérios no coração da África. Aqui no Brasil nós estamos fazendo algo semelhante, por exemplo, com a ferrovia de integração oeste-leste, que realmente vai cortar o Brasil no meio. E veja bem, depois de tantos anos, mais de 500 anos de independência, a gente finalmente vai ter uma ferrovia que vai fazer essa integração, além de outras também. Mas a infraestrutura, Cláudio, ela não fica sozinha, ela não basta. É preciso modernizar os portos, construir ou reformar aeroportos de grande capacidade, garantir a conectividade digital robusta e fundamentalmente, como eu já disse, ter recursos humanos
qualificados operando esses sistemas. Por exemplo, o Aeroporto Internacional Agostinho Neto, em Luanda, que começou a receber voos internacionais de grande porte, ele foi projetado para ser um hub aéreo regional, assim como o Aeroporto do Galeão, aqui no Rio de Janeiro, ou de Guarulhos, em São Paulo, né? Quando você combina portos eficientes, ferrovias modernas, aeroportos de grande porte, e por cima disso vem a inteligência artificial, gerenciando fluxos, otimizando operações, por exemplo, aí sim você cria um ecossistema logístico digital que atrai investimentos e posiciona o país como uma porta de entrada e de saída de uma região inteira. Entendo, professor Aurélio. Esses exemplos concretos, né, que o senhor se posiciona, nós também percebemos que o IA já funcionando em setores públicos e privados de economias emergentes, o que já está dando certo, porque o senhor já tem, né, pelos MBA, pelo pós, né, doutorado que o amigo está fazendo, já deve estar sabendo o que está acontecendo no mundo, né, com relação aos setores públicos e privados e as economias emergentes. O que já está dando certo? De fato, professor Cláudio, alguns exemplos já são bastante inspiradores, e em diferentes economias emergentes ao redor do mundo. No setor público, por exemplo, eu vejo diversos parlamentos usando sistemas de reconhecimento de voz que transcrevem automaticamente sessões legislativas. Isso permite uma aceleração drástica na produção de atas, reduz erros humanos e aumenta a transparência. É uma aplicação simples, mas com um impacto enorme na eficiência governamental. No setor financeiro, por exemplo, bancos em economias emergentes estão usando, por exemplo, o machine learning, um aprendizado de máquina, para análise de crédito e detecção de fraudes. Isso é especialmente relevante em países onde grande parte da população não tem um histórico bancário tradicional. E a IA consegue avaliar risco usando dados alternativos, ampliando, inclusive, a inclusão financeira dos cidadãos, né? Na saúde, nós temos startups desenvolvendo plataformas que agregam dados de farmácias e de serviços médicos, por exemplo, usando a IA para recomendações personalizadas. Em regiões onde falta acesso a médicos especialistas, a telemedicina, com o apoio da inteligência artificial, é usada para diagnósticos preliminares. Isso está salvando vidas. No agronegócio de países em desenvolvimento, eu vejo soluções, por exemplo, combinando sensores de internet das coisas, né, o IoT, com algoritmos preditivos para otimizar, por exemplo, a irrigação, prever colheitas. E isso traz para a agricultura de precisão, de pequenos e médios produtores, um ganho enorme e acesso, né, a essa tecnologia. E na logística urbana e mobilidade, startups de delivery estão gradualmente integrando a IA para a otimização de rotas, previsão de tempos de entrega baseados em tráfego e atendimento a clientes via chatbots inteligentes. Então são iniciativas que estão amadurecendo em muitos lugares, mas demonstram que a IA já está saindo dos laboratórios e resolvendo problemas reais nas economias emergentes, desde melhorar a distribuição de medicamentos até agilizar as entregas na cidade. Então é um campo muito vasto e está de fato saindo do laboratório, professor Cláudio. Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, 97.5 FM. Hugo, é com você. Por acaso a sua entrevista bateu bem nessa semana, porque foi dada entrada em 2 projetos de lei aqui em Angola, um sobre a questão da startup e a outra sobre IA. Então o que acontece? Vamos aí entrar numa dos problemas que o senhor falou, né? A escassez de profissionais qualificados parece ser universal. Como resolver esse déficit de capital humano e IA e logística? Eu dou o exemplo da questão da entrada do projeto de lei agora, quer dizer, como é que alguém vai se preparar, estudar para algo que nem existe?
De fato, Hugo, é um grande desafio. Esse provavelmente é o desafio mais crítico e urgente. Porque sem capital humano qualificado, não há uma transformação digital sustentável. A solução, ela passa por atacar em múltiplas frentes simultaneamente, eu diria. Primeiro, fortalecer o ensino superior, integrando sistematicamente, por exemplo, conteúdos de inteligência artificial e logística moderna nos currículos universitários. Criar centros de pesquisa aplicada, onde estudantes devolvam projetos reais para a sua região. Eu diria o segundo ponto seria expandir os centros de transformação digital. Em Angola, por exemplo, de acordo com as minhas pesquisas, surgiu a Academia Prolog, o primeiro centro dedicado à formação em logística e supply chain no país, que oferece diversos cursos, né? Isso é muito bom. Eu diria que um terceiro ponto seria aproveitar plataformas de e-learning, né, de aprendizagem eletrônico, com conectividade crescente, educação online, que pode alcançar milhares de pessoas em regiões até remotas ou mais difíceis, né? Isso supera barreiras geográficas. Então, às vezes, o investimento em plataformas nacionais e de democratização desse ensino remoto talvez faça uma enorme diferença. Eu diria que um quarto ponto, isso é fundamental, é estabelecer parcerias internacionais estratégicas. Por exemplo, uma coisa que eu defendo muito, pesquiso sobre o assunto, é a cooperação Sul-Sul, né? Especialmente entre países lusófonos, como Brasil, Portugal, Angola. Isso pode criar centros de excelência trilaterais, que pode facilitar o intercâmbio de professores e estudantes e transferir conhecimento sem barreiras linguísticas. É lógico que em ambos os países, a título de exemplo, o governo deve liderar isso com programas nacionais, mas o setor privado também precisa investir em capacitação interna e apoiar iniciativas educacionais. Países que estão no hemisfério sul, como o Brasil, como Angola, nessa cooperação sul, como eu havia citado, podem colher diversos benefícios dessas parcerias. Então, baseado nisso, a criação de startups locais vai conseguir competir com soluções globais, né? Claro, as startups, elas produzem soluções globais ou locais, e elas operam como operam basicamente na internet, e as soluções são muito acessíveis. E quais setores que o senhor vê promissores para essa inovação tecnológica? Sim, e elas podem competir sim numa condição essencial. Elas precisam desenvolver soluções adaptadas às necessidades e realidades locais. As soluções globais, elas muitas vezes não encaixam bem em contextos específicos de países emergentes. A gente precisa trazer para soluções mais locais. Eu diria, por exemplo, grandes empresas de fintechs que têm enorme espaço, porque há milhões de pessoas sem acesso a serviços bancários tradicionais, startups de health techs que podem revolucionar, por exemplo, o acesso à saúde em regiões onde faltam médicos e hospitais. As empresas de agrotech, as startups de agrotechs, né, que podem transformar a produtividade agrícola utilizando sensores e dados. E na logística urbana e na mobilidade, que há uma demanda crescente por soluções de delivery e transporte eficientes, e principalmente com o crescimento do comércio eletrônico. É verdade. É claro, Cláudio, que essas startups enfrentam desafios enormes, como acesso limitado a capital de risco, dificuldade de encontrar talentos, infraestrutura instável, mas há uma movimentação encorajadora. Eventos como, por exemplo, Angola Innovation Summit e aqui no Brasil o Rio Innovation, né? Com a promoção de competições internacionais, isso dá visibilidade aos fundadores, aos empreendedores locais. O ecossistema, eu diria que ele é nascente, mas há criatividade e vontade de inovar. Mas com apoio institucional, político de incentivo e acesso a financiamento, eu acho que essas startups podem não apenas competir, mas liderar em seus nichos, usando soluções para inclusive exportar tecnologia para outros países, Cláudio. Professor, qual o real impacto econômico
que a adoção de IA pode trazer para uma economia como Angola, que está em transformação. E os números realmente impressionam. Eu pergunto. Certo, os números são realmente impressionantes quando olhamos para projeções sérias. Antes da entrevista eu fiz um pequeno estudo aqui sobre o país e para Angola especificamente, alguns estudos apontam um impacto econômico potencial acima de 17 bilhões de dólares até 2030, graças à adoção de IA. Então você veja que é muito dinheiro em pouco tempo, né? Esse impacto vem de múltiplas fontes, né? Aumento da produtividade em setores tradicionais, criação de novos mercados e serviços, a redução de custos operacionais, a melhor tomada de decisão baseada em dados e, por exemplo, a otimização também de processos em todas as áreas. Agora, para colocar isso em perspectiva, nós estamos falando de ganhos que podem transformar completamente setores inteiros da economia. Na indústria extrativa, a IA pode otimizar a exploração e reduzir desperdícios. Na agricultura, pode aumentar a produtividade e prever demandas. Nos serviços públicos, pode tornar a administração, por exemplo, mais responsiva e eficiente. Mas é bom a gente ficar com um ponto de atenção, porque esses números só se materializam, Cláudio, se houver investimento real, política adequada e formação de pessoas. Isso não é automático. A inteligência artificial é automática, mas o investimento não. E a transformação não. É verdade. A IA é uma ferramenta poderosa, mas precisa de infraestrutura, de talentos, de visão estratégica para gerar retornos. O potencial ele está lá, esperando para ser capturado. Professor, países que se moverem rápido de forma inteligente vão colher esses benefícios. E nós queremos o seu apoio, a Angola quer, os empresários, tanto grandes, pequenos e médios, nossas universidades, né? Terão o maior orgulho em tê-lo conosco. Nós vamos uma breve pausa e daqui a pouco nós voltamos. Prezado ouvinte, a sua participação é de suma importância para o pequeno e médio empresário. E a você que quer ser um empreendedor, não deixe de participar. Ligue e participe. Nosso número direto para que você fale conosco: 930-775756 ou mande mensagem pelo WhatsApp. Não deixe de participar. Brasil Angola, parceria que faz 924-3939 ou 945-590034. Brasil Angola, parceria que faz, o seu parceiro de todos os dias. Você que está nos ouvindo, continue ligado no nosso programa Brasil Angola, parceria que faz. Hoje o nosso tema: como uma logística bem feita e uma infraestrutura eficiente podem transformar empresas, cidades e até mesmo o país. E antes de continuarmos com essa entrevista especial, vamos para mais um momento musical. Agora, no Brasil Angola, parceria que faz, Grupo Revelação com a música Nunca Mais. Brasil Angola, parceria que faz, agora música para você. Nunca mais quero ver você triste assim. Quando a gente briga é ruim. É melhor a gente tentar se entender, que é pro nosso amor não se perder. Revelação, vamos lá. Nunca mais quero ver você triste assim. Quando a gente briga é ruim. É melhor a gente tentar se entender, que é pro nosso amor não se ver.
Magoei sem motivo seu coração. Fui além da maldade, peço perdão. Estou aqui na esperança de recomeçar. Cheio de amor, louco pra te beijar, te abraçar. Quando a saudade bate no peito é assim, dói demais, tira a paz, deixa a gente incapaz de viver. Errar é humano e ninguém é perfeito, meu bem. E não tem jeito, eu não posso viver sem você. É isso aí, gente. Quando a saudade bate no peito é assim, dói demais, tira a paz, deixa a gente incapaz de viver. Errar é humano e ninguém é perfeito, meu bem. E não tem jeito, eu não posso viver sem você. Nunca mais quero ver você triste assim. Quando a gente briga, é ruim. Acabamos de ouvir Grupo Revelação com a música Nunca Mais. Estimado Hugo, agora é com você. Professor, vamos lá. De um professor para o outro, né? Vamos lá falar agora com o professor. O nosso mestre. O nosso mestre agora, né? Eu sou da velha guarda, né? Da área de TI, então eu já usei, na época, em 90, já usava inteligência artificial, inclusive para criar histórico de manutenção nas plataformas. Então, professor, como é que a inteligência artificial pode revolucionar especificamente a logística? Que ganhos práticos e mensuráveis já são possíveis? Olha, Hugo, é um casamento perfeito, eu diria, viu? A IA e a logística. Eu que vi a logística evoluir do papel para o computador e agora para a inteligência artificial, realmente é uma coisa impressionante. Mas essa evolução ela acontece em várias camadas, né? Primeiro, com a otimização de rotas em tempo real, considerando tráfego, clima, condições das estradas, reduzindo o custo de combustível e de tempo de entrega, né? Em segundo lugar, uma gestão preditiva de demanda, permitindo ajustar os estoques e evitar as rupturas de produtos ou excessos. E em terceiro, a automação de processos portuários e de armazenagem, por exemplo, acelerando operações e reduzindo erros. Imagina, por exemplo, a inteligência artificial gerenciando todo o fluxo de cargas no porto, sincronizando a chegada de navios, a movimentação de contêineres e despacho de trens e caminhões de forma integrada. Imagina isso. Em quarto lugar, eu diria assim, a manutenção preditiva de frotas e de infraestrutura, o que pode antecipar problemas antes que eles causem paradas de um porto, de um aeroporto, por exemplo. E em quinto lugar, a visibilidade total da cadeia, rastreando produtos do produtor ao consumidor final. Então, os ganhos práticos, eles são mensuráveis. Algumas empresas promovem reduções de 40% no tempo do ciclo, por exemplo, diminuindo custos operacionais, aumentando a confiabilidade na entrega, por exemplo. Eu diria que a IA aliada à logística, por exemplo, em Angola, poderia se tornar um exemplo de logística 4.0 no continente africano, aplicando isso, inclusive, no corredor do Lobito e seus portos. Existem setores onde países em desenvolvimento têm vantagens competitivas para se destacar internacionalmente em IA. O que o senhor acha disso? Absolutamente. Países em desenvolvimento podem sim se destacar em setores onde tem expertise, competência, know-how, né? E necessidades específicas também. Em Angola, por exemplo, ela tem décadas de experiências na mineração e no petróleo. Pode se tornar uma referência mundial em IA aplicada à indústria extrativa, desenvolvendo soluções de otimização para a exploração de recursos e exportando esse conhecimento para outros países. Brasil também com a sua tradição,
em exploração de petróleo em águas profundas, também pode exportar e já exporta essa tecnologia para diversos outros países. Outro setor promissor é a logística inteligente, que promove investimento em infraestruturas, em corredores logísticos, desenvolvendo competências em IA para gerenciar esses corredores logísticos complexos e criando vantagens competitivas regionais. Como eu mencionei anteriormente, a agricultura de precisão, que é uma outra área com enorme potencial, usando a IA para otimizar a produção em contexto de recursos limitados, por exemplo. E há também soluções de IA para desafios sociais específicos, a telemedicina em áreas sem médicos, a educação adaptativa em regiões com poucos professores. Essa educação adaptativa pode ser bastante interessante, tradução automática para preservar línguas locais, então isso aí preserva inclusive a cultura local, que é interessante. Então a chave é identificar onde o país tem vantagem comparativa e focar o desenvolvimento de IA nessas áreas, criando uma expertise exportável, eu diria. Não, baseado então pela conversa que nós estamos tendo aqui, infraestrutura digital, conectividade, energia, sem essas bases, é possível avançar em IA e logística moderna, falando em países emergentes? Pois então, a infraestrutura digital, conectividade e energia, elas seriam os alicerces absolutos sobre os quais tudo se constrói. Não há uma IA sem dados. Alô? Energia confiável. É como tentar construir um arranha-céu sem fundações sólidas. Tem os melhores projetos de IA do mundo, mas se não há uma internet de banda larga confiável, se faltam data centers, se a energia elétrica é instável, aí não vai funcionar. Países emergentes que reconhecem isso cedo e investiram pesadamente em fibra ótica, cabos submarinos, infraestrutura de telecomunicações e data center modernos, colhendo frutos agora já. Eles conseguem atrair investimentos tecnológicos, desenvolver startups competitivas e também digitalizar serviços públicos com eficiência. Entendi. Já países eles ficam presos a um círculo vicioso, sem infraestrutura robusta, não conseguem implementar soluções modernas, perdem competitividade e ficam cada vez mais para trás. A boa notícia é que a tecnologia evolui rápido e existem soluções criativas como satélites de baixa órbita para conectividade em áreas remotas, mas eu diria que o investimento estrutural continua sendo fundamental e inadiável para quem quer se desenvolver. Professor, infelizmente o nosso tempo ele é diminuto, né? Temos muito pouco tempo e eu precisava que as suas respostas agora no final ela fosse o mais breve possível, porque nós temos que entregar o programa 5 minutos antes das 18 horas aqui de Angola. Então eu gostaria que o senhor, né, que tem muito empresário nos ouvindo, tem amigos nossos do governo também ouvindo, e como o amigo com toda essa expertise que tem, tá? De que forma pode efetivamente termos uma consultoria, uma parceria em que podemos então avançar nessa área de suma importância para o desenvolvimento de Angola? Muito bem, vou tentar ser mais rápido, amigo Cláudio. A parceria, ela é fundamental. Nenhum país se desenvolve sozinho, nenhuma empresa se desenvolve sozinha nesse campo da inteligência artificial e da logística de forma isolada. Os países precisam, principalmente os países do sul, do hemisfério sul, Brasil, Angola e outros tantos, precisam desenvolver essas parcerias. Aqui no Brasil nós temos feito vários avanços na área de inteligência artificial, na área de logística já de muitos anos, com bastante investimento.
as universidades participando desse investimento nas empresas, no setor público, e esse conhecimento pode ser compartilhado com Angola, naturalmente, né? Contem comigo, com certeza, para ajudar tanto na parte de desenvolvimento de infraestrutura, de consultorias, como na parte de ensino, como professor, é claro. Acho que essa parceria ela é importante, ela é extremamente profícua, eu diria, e nós estamos aqui para ajudar, com certeza, ao nosso querido país. Afinal de contas, somos irmãos, inclusive, em idioma, né? Língua portuguesa. É verdade. E o primeiro país a reconhecer a independência de Angola que foi o Brasil. Agora, para a sua despedida, eu gostaria que o senhor, independente do empresário e também das autoridades governamentais, né, falassem para os nossos jovens profissionais. É onde eu me preocupo mesmo, porque eu como professor universitário, eu vejo eles cheios de sonhos, cheios de esperança e alguns desanimados pela falta de emprego. E eu vejo que eles não têm que ficar desanimados, só que tem que escolher a carreira correta, né? E se capacitar hoje em IA ou logística. Quais são os caminhos reais para os jovens? Perfeitamente, Cláudio. Eu quero deixar uma mensagem de esperança realista. Olha, os desafios são grandes, eu não vou minimizar, mas a oportunidade é proporcionalmente enorme. Nós estamos vivendo um momento único na história. A tecnologia pode realmente transformar realidades e reduzir desigualdades. Para os jovens angolanos ouvindo esse programa, eu quero dizer o seguinte: vocês são a geração que vai liderar essa transformação. Vocês devem buscar conhecimento com muita fome de saber, aprender tecnologia, especializar-se em logística moderna, se conectar com o mundo, mas mantenham sempre as raízes firmes na realidade do vosso país. Aprendam lá fora, mas tragam a solução para dentro do seu país. A nossa geração, eu diria, os últimos 100 anos, nós estamos vendo transformações digitais e tecnológicas que nenhuma outra geração viu. Nós vimos o rádio chegar nas casas, a televisão chegar nas casas, o computador ficar pequeno e depois estar na nossa casa, no escritório. E agora nós estamos vendo a inteligência artificial. Nenhuma outra geração teve a oportunidade de ver todas essas transformações ao mesmo tempo. Professor, e nós estamos tendo essa oportunidade. Professor então, Aurélio, abraço. Eu quero agradecer por demais a sua participação. Eu queria que o nosso querido, né, consultor Hugo Bush também fizesse a sua despedida para os nossos ouvintes da Rádio Eclésia, emissora católica de Angola. Eu agradeço muito a presença dos dois professores, dois mestres aqui no nosso programa, e agradecer aos ouvintes novamente por a participação aqui. Por acaso a gente estava vendo dava umas paradas na comunicação, era a ligação entrando. Tá certo, professor? Vamos lá, chegamos ao final de mais uma edição do Brasil Angola, a parceria que faz, aqui na Rádio Eclésia 97.5 FM. Foi um enorme privilégio partilhar este espaço consigo, caro ouvinte, trazendo reflexões que ajudam a iluminar os caminhos da cooperação, da inovação e do desenvolvimento entre os nossos países. Hoje recebemos um convidado de excelência, o professor Aurélio Lamari Soares Murta, cuja trajetória acadêmica profissional impressiona pela sua profundidade. Agradeço também ao meu parceiro de jornada, Hugo Bush, diretor de Relações Institucionais da EBRAM, presidente do Conselho Fiscal da Câmara de Comércio Angola Brasil, e pela troca sempre inteligente, construtiva e necessária. E assim, querido ouvinte, que nos acompanha todas as semanas, o nosso muito obrigado. E é por si construirmos este espaço de diálogo entre Brasil e Angola, um espaço que acredita que conhecimento aproxima povos e que parcerias verdadeiras transformam realidade. Ficamos por aqui, mas voltamos na próxima edição com mais temas, mais convidados e mais pontes entre duas nações irmãs. Eu sou o professor Cláudio Holanda e este é o Brasil Angola, a parceria que faz. Até lá, fiquem com Deus. Levando alegria.
Brasil-Angola, parceria que faz. Dois países irmãos, a partir das 17 horas, aqui na emissora católica de Angola, 97.5 FM. Eles, povo de Angola e Brasil. Rádio Eclésia, uma rádio de confiança.